Ideia Livre no ar. Estamos mais uma vez aqui com um tema muito interessante e ficamos felizes e honrados por mais uma vez nós estamos conversando com alguém muito profissional, muito competente, que faz um belíssimo trabalho. Ela se graduou pela PUC em Psicologia, formação complementar na Universidade de Coimbra, Portugal, monitora da PUC, terapeuta de constelação familiar, terapeuta haitiana, organoterapeuta, curso de terapia haitiana, curso de análise institucional e democracia em Turim, na Itália, curso de constelação familiar com Bert e Sophie Hellinger, no México, em 2012, curso com Bert e Sophie novamente em São Paulo, dezembro de 2012 e julho de 2013, curso de constelação familiar para atendimento individual, curso e congresso internacional de constelação familiar, Acapulco, México, seminário de constelação familiar na Alemanha com Bert e Sophie Hellinger, seminário de constelação feito também em agosto de 2015 e seminário de constelação familiar com Úrsula Frank e Thomas Bryson, na Bahia, em setembro de 2015. Essa é a autoridade, psicóloga, terapeuta em constelação familiar, Flávia Vilaverde, a quem eu tenho a alegria de cumprimentar e agradecer a honrosa presença. Boa noite, Flávia. Boa noite, prazer é todo meu. Muito bem, Flávia. Desde que eu comecei a ouvir falar sobre constelação familiar, comecei a investigar como bom estudioso que eu sou e me deparei nas minhas investigações com o seu blog, com o seu site, que mais adiante você certamente vai divulgar. E me interessou muito o sistema e, sobretudo, a possibilidade, depois vocês vão entender por quê, que eu vou chamar de amorosa, de ajudar terapeuticamente as pessoas. O que são essas constelações familiares, Flávia? Então, a constelação familiar é uma técnica terapêutica bem recente, criada pelo alemão Bert Hellinger, e o que ele percebeu é que nós temos uma fidelidade ao nosso sistema muito maior até do que a gente imagina. E ele também percebeu que um sistema é uma instituição e, como qualquer instituição, a ordem é necessária. Então, quando alguém, por algum motivo, sai dessa ordem, que depois ele denominou dos excluídos, esse sistema ele fica desordenado. As gerações mais novas, por uma fidelidade tão grande a esse sistema, tende a ir entrando nos lugares para tentar restabelecer a ordem daquele sistema. E isso acaba acontecendo vários emaranhados, a gente vive destinos que não são nossos. Então, a constelação familiar ela é uma técnica para reorganizar o sistema. Porque num sistema ordenado, todos nós sentimos paz. Por quê? Porque todos nós, num sistema ordenado, estamos no nosso lugar. Não no lugar de um outro parente, numa questão de uma outra ancestralidade. Nós estamos no nosso lugar. E no nosso lugar, ficamos centrados, ficamos até mais vitais mesmo, mais presentes na vida e automaticamente mais felizes também, né? Eu não sei se caberia, mas enquanto leigo nas constelações, eu te perguntaria, ou te pediria um exemplo rápido
de alguma consequência ou de um efeito de uma desorganização ou de uma desordenação desse sistema afetando a uma determinada pessoa. Um tipo de problema, um tipo de questão oriunda de uma desordenação, por exemplo. Mais fácil do que isso seria pegar assim, né? A constelação ela não trabalha muito com prevenção. É claro que nós, com o estudo da constelação, percebemos o que o Bert Hellinger chamou de dinâmicas, que são situações que sempre acontecem em determinadas situações da vida, né? Mas o mais interessante é assim, se eu estou com um problema, por exemplo, eu estou com uma depressão, eu vou abrir uma constelação para olhar dentro dessa visão da constelação familiar, aonde que eu fiquei enganchada dentro do meu sistema e, ao invés de eu demonstrar o meu amor por essa família de uma forma clara, eu te amo, por exemplo, eu demonstro com a minha depressão. É uma forma de eu continuar fiel a esse sistema, sem precisar falar claramente disso. No caso, fica como uma consequência, uma demonstração. Você somatiza esse tipo de desordenação através de uma depressão, por exemplo, no caso de ser esse o problema. Isso. De eu ter ficado enganchado em alguma coisa na minha ascendência. Tá? Isso, exatamente. Ok. Queria que você tecesse algumas considerações, Flavinha, sobre esse tipo de terapia, a terapia das constelações familiares. Falasse um pouquinho da sua origem e dos seus resultados práticos na clínica, porque você é uma atendente clínica, você é uma psicóloga, uma terapeuta de constelação, mas é uma psicóloga haitiana competente, portanto você tem toda a clínica na tua mão. Fala um bocadinho sobre como é que essa coisa surgiu, de onde veio e algum dos resultados práticos que você já tenha assistido no teu dia a dia clínico. Olha, na minha prática, ter conhecido a constelação mudou completamente a minha relação, inclusive com as terapias. Eu venho de uma formação haitiana e na PUC eu também trabalhava muito com... Eu já trabalhei em várias favelas, eu já trabalhei diretamente e indiretamente com prisões. Então, quando eu terminei a faculdade, eu senti a necessidade de um algo a mais. E a constelação foi o que trouxe isso. De uma forma muito prática, eu comecei a perceber que eu conseguia respeitar mais o todo do meu paciente. E isso traz um respeito para a sessão que o paciente, sem nem saber explicar, ele se sente seguro ali. Isso porque essa técnica de constelação familiar me proporcionou um respeito mesmo, um olhar sem julgamentos para a família de qualquer paciente e também, obviamente, né, da minha, porque tudo que eu vejo no outro rebate em mim também. Então, a constelação, ela é até apelidada como a terapia do amor, porque ela, para você não ter nenhum julgamento, nós temos que sair de um plano para chegar num plano mais sutil. Desse nosso plano aqui, que eu falo, eu te amo pro meu namorado, ele me trai, eu odeio aquele sacana. Essas sensações, a constelação não entra, que normalmente é onde a terapia trabalha. Eu fiquei muito mal porque minha mãe, quando eu tinha 5 anos, tirou minha mamadeira sem eu querer. Esse tipo de matéria, né, esse tipo de sensação, sentimento, é o que a terapia tradicional costuma agir. A constelação, ela quer transcender isso. A imagem seria uma imagem como quando a gente olha para Deus, que é uma coisa tão grande, é um amor tão maior, que é difícil de explicar. Não é o amor que eu falo, eu te amo pro meu marido, e se ele trair, eu tô chateada. É um amor maior. E esse é o objetivo da constelação. Elevar o paciente para esse amor maior. Porque dentro desse amor maior, ele consegue entender o amor dele nesse sistema. Ele consegue se libertar de qualquer julgamento que ele tenha em relação ao próprio sistema. E isso traz uma diferença muito grande. Porque isso retira, eu acredito, né, retira a pessoa de uma queixa da falta, o que eu não tive, o que eu não tive. Eu acho, inclusive, que a terapia de constelação familiar
é uma terapia que dá instrumentos para nossa responsabilidade. Uma vez me perguntaram, mas adianta? Terapia de constelação familiar realmente tem ação? Depende da capacidade de cada um em sustentar a sua própria felicidade. Para sustentar a nossa própria felicidade, é preciso crescimento, é preciso estar maduro. Interessante isso, porque dá uma visão ampliada a quem está sendo, vamos dizer, constelado, né? Dá uma visão, tem que dar uma visão mais ampla, mais vamos dizer assim, misericordiosa, mais contemplativa, mais, como é que o termo ideal, a gente diria, mais abrangente no que diz respeito ao entendimento e aceitação. Né? Eu tive a oportunidade de assistir alguns exemplos práticos feitos através da própria internet, que eu vi, em salões, onde, interessante, que algumas daquelas pessoas que faziam os papéis da ancestralidade daquele atendido, e que naturalmente nada tinham a ver efetivamente com eles, se envolviam, se emocionavam e se sentiam também, de uma certa forma, tocados por esse grande sistema de formação. Eu achei aquilo extremamente interessante, não porque os problemas sejam mais ou menos semelhantes entre os seres humanos, que a gente constata que também é, mas não só por isso. Eu acho que as criaturas assumem um momento de grandiosidade humana em meio à terapia. Eu não sei se foi uma percepção minha, mas eu também me envolvi assistindo pelo vídeo, eu nem estava lá. E todos que estavam lá assistindo se emocionaram. Quer dizer, é uma coisa que dá à criatura um certo fortalecimento. Você falou em Hellinger como quem iniciou. Como é que isso começou? Onde é que ele percebeu? Qual foi essa percepção que ele teve, Flávia? Como começou? Olha, essa pergunta é um pouco complicada de ser respondida, porque como ele ainda está vivo, ele poderia responder até melhor. E eu já vi ele diversas vezes falando assim... Na verdade, o Bert Helling, ele tem uma formação muito ampla. Ele tem formação em psicanálise, ele tem formação em terapia primal, ele foi padre, ele foi missionário. Então, ele já entrava, quando a constelação surgiu, ele já trabalhava com grupos, ele também tem formação de terapia de grupo, e aí foi uma junção de tudo. Num livro, que eu esqueci agora o nome, mais tarde, quando eu lembrar, eu falo dele, ele comenta que quando ele esteve pela África do Sul, ele percebeu muitas formas de rituais e por ali dá pra gente entender que ele bebeu muito dessa fonte, dos rituais da África, né? Mas uma vez foi perguntado isso para ele diretamente no workshop e ele falou para a pessoa, não é nada disso, era uma negona. Então acho que aquela resposta foi até... Enfim, porque ela precisava daquela resposta. Mas acho que foi uma junção de alguma forma, ele percebeu, se eu me lembro, até uma certa intuição naqueles tribais que praticavam mais ou menos os princípios que ele metodizou, que ele organizou. E faziam isso, né? Ele tem muito, o que está muito presente na técnica da constelação é o conceito de campo. O que é campo para o Bert Helling? Que é isso que você percebeu, mesmo estando em frente ao computador, consegue se tocar com aquela história. Exatamente. E essa fonte do campo ele pegou muito do Rupert Sheldrake. Ele foi percebendo, o Sheldrake usava muito isso, né? Por exemplo, um cachorro, quando quem tem cachorro já percebeu que mesmo antes de você perceber que tem alguém chegando na sua casa, o cachorro já está lá, abanando o rabo. Esse campo que o Bert Helling conseguiu estabelecer dentro das constelações familiares. Por isso que, assim, na Alemanha, é muito natural todo mundo ir para o workshop da constelação e independe quem está indo constelar ou quem está indo assistir, é a mesma coisa.
porque ele está contando com o campo, ele entra dentro do campo da pessoa e ele fortalece aquele campo poder abrir através do inconsciente daquelas pessoas que estão assistindo. Então ele está contando com os campos individuais, né, com aquilo que vem de cada um e também no campo coletivo. Isso remete um pouco também a Jung, talvez da própria psicanálise do Hellinger, porque o inconsciente coletivo pode nos prover a todos nós, mesmo que não nos conheçamos um ao outro, insights mais ou menos análogos. Pode possibilitar bons e maus. Que eu acho que é um princípio que depura, que organiza as cabeças. Dá para perceber pelo que a gente viu. A gente está falando em workshop, então a gente está entendendo, Flávia, que nós temos um grupo, são pessoas que vão passar pelo processo. É um processo, portanto, terapêutico coletivo. Eu pergunto a você, é realmente coletivo? E se ele se aplica no campo da terapia individual, pessoal? A constelação familiar, ela pode ser feita basicamente em dois formatos. Ou a constelação em grupo, que é essa que eu utilizo, eu pego uma pessoa que vai constelar, né, mas aquele tema eu estou utilizando todo o campo que é feito com as outras que foram assistir, e essas pessoas que estão assistindo, elas podem vir a representar os antepassados do constelado. Um outro formato de fazer a constelação seria dentro da constelação individual, que a mais conhecida, dentre vários métodos para individual, é a constelação de bonecos, aonde eu utilizo os bonecos para representarem esses familiares, esses entes. Essa parentela. Isso, essa parentela toda ancestral, esses ancestrais dessas pessoas. Então, também pode ser feito de forma individual. E é muito interessante para o trabalho clínico. Eu acho que dá uma ajuda muito, muito boa. E é um trabalho que tem uma dinâmica emocionante, porque eu tive cuidado, no que eu assisti, eu tive o cuidado de olhar a plateia, os que estão ali assistindo, né? Que iriam, nem todos iriam constelar, mas queriam constelar e se transformar num paciente para aquele processo em si. Mas todos estavam envolvidos, todos estavam, como se diz atualmente, na mesma vibe. Estavam todos naquela vibe, e na hora de uma emoção, eu acho que esse efeito campo se aplica aí, que na hora da emoção detonava uma emoção quase que generalizada. Sim. Salvo nas pessoas terapeutas que estavam conduzindo, que aí elas precisam ter um mínimo de frieza para tocar o processo. Mas eu achei muito interessante o resultado. Eu reparei, por exemplo, coisa de terapeuta que também está assistindo, mas eu reparei que a pessoa, a constelada, que era uma senhora, ela começou com os ombrinhos para dentro. E quando acabou o processo e houveram os abraços e o reconhecimento, aqueles ombros estavam para fora. Já estava expandida. Estava expandida, estava querendo fazer um voo mais alto, né? Então, quer dizer, eu te perguntaria nesse processo, se você tivesse que escolher ou citar, quais seriam os principais grandes objetivos diferenciados das constelações familiares? Olha, eu acho que o maior objetivo da constelação é tentar desatar os nós que prendem a pessoa do seu próprio destino. Você acabou de comentar, né, nessa egrégora que parece que toca todos que estão olhando, inclusive aos terapeutas que estão também conduzindo. Com certeza. Eles talvez só não se emocionem tanto, mas eu, enquanto terapeuta de constelação, eu me sinto me constelando a cada constelação que eu faço. Esse campo, ele é realmente bem incrível. E eu acho que o principal objetivo é ajudar a pessoa a estar no seu destino e bem, e firme. Acho que o principal é isso.
Como? Através de tentar identificar onde está o emaranhado e dissolver esse emaranhado. Mesmo nas constelações individuais, eu percebo que a ação é sempre conjunta. Porque quando eu desato um nó daquele destino, eu estou ajudando, eu estou liberando essa pessoa, e como no mundo não existe vácuo, eu deixo em aberto um lugar para quem for daquele lugar ocupar. Então eu acho que mesmo individualmente trabalha-se o sistema inteiro. E o objetivo é esse. Você diria, como terapeuta prática que é, teórica e prática, e com uma larga experiência, que você também atua, e a sua mãe já atua nisso também, as duas, depois nós vamos ver esse livro, que é um livro da sua mãe, que também faz o mesmo trabalho com você. Eu diria o seguinte, primeiro, perguntaria o seguinte, quem é a pessoa que, estando agora nos assistindo, depois de nos ouvir, diria, eu acho que eu estou, talvez, precisando ser constelada. Ou seja, qual é a melhor e a principal, vamos dizer, indicação? Quem deveria buscar a constelação? Olha, pode procurar a constelação qualquer pessoa que esteja passando por alguma dificuldade na vida. Mas se a gente for pegar a constelação, fizer um paralelo com a medicina, por exemplo, a constelação, ela é a cirurgia da medicina. Então, eu não vou abrir um corpo sem objetivo. É interessante que a pessoa esteja realmente passando por alguma questão na vida. Uma depressão, uma dificuldade de ganhar dinheiro, uma dificuldade em se abrir para a vida amorosa, mas não uma unha encravada. E procura um podólogo. Né? Então, se tem alguma questão que realmente toque a pessoa, ela pode buscar a constelação. Muito bom. Já que a gente está dando essa bela ideia para que todos que nos assistam tenham mais um caminho, e um caminho muito interessante, onde buscar uma terapêutica como essa. E aí eu até gostaria que você falasse também no teu trabalho, onde você faz e como é que você faz esse trabalho, até para que as pessoas tenham uma ideia. Quando você disser o teu site, você vai dizer o teu blog, isso vai ser colocado nessa nossa telinha aqui, como vocês vão estar vendo agora, com um gerador de caracteres, para que as pessoas procurem. Então, onde buscar uma terapia como essa, como buscar a você, por exemplo, ou a dona Selma, a doutora Selma, a senhora sua mãe, que também faz um belo trabalho nesse sentido, como buscar, onde buscar uma terapia de constelação? Olha, a pessoa pode procurar, né, dependendo do estado que está, procurar pelo site mesmo, por internet, que com certeza vai encontrar. Hoje em dia, a terapia de constelação familiar, ela já está muito mais popular do que há 10 anos atrás, por exemplo. E é importante a pessoa perceber a formação daquele terapeuta, com quem que ele se formou. O Bert Helling, ele não tem nenhuma institucionalização da técnica. Até existe a Hellinger Science, que é o instituto dele, mas é interessante a pessoa procurar qual é a formação da pessoa, aonde ela se formou, com quem ela se formou, e eu acho também que sentir a empatia é muito importante, né? Porque eu acho que existem muitos bons profissionais na área e o que vai dar o acolhimento mesmo é a empatia. Então, conversar com quem vai fazer o trabalho. Tá. Então, para a gente poder ter uma ideia, como é que você trabalha, onde você atende, para que a gente possa também abrir isso para os nossos espectadores. Eu trabalho, né, junto com a minha mãe numa sociedade, cada um faz seu trabalho, mas em forma conjunta. Nós temos um consultório em Niterói e também em Botafogo, no Rio de Janeiro. E o trabalho de constelação familiar, ele é um trabalho de uma vez só, mesmo tanto em grupo quanto individual, né? Então, se for em grupo, existem dias específicos de workshop, que você consegue saber esses dias através do nosso site, que é www.constelaçãofamiliar.com.br.
ou então através do Facebook, facebook.com.br/workshop Constelação Familiar. Lá nós divulgamos as datas de quando tem os workshops, que são as constelações em grupo. Individual, basta mandar e-mail ou entrar em contato através de telefone e marcar, aí vai mais da disponibilidade, né, da pessoa com a nossa agenda, e é isso. Quer dizer, os valores envolvidos não são valores que eu digo no investimento no trabalho, né? Não são nem tão grandes assim, porque há uma pequena taxa para quem vai participar e é um conjunto, portanto, um valor que se orça para um trabalho de workshop não é o mesmo que normalmente se faz com consulta familiar, consulta individual. Logo, então, os valores não são de assustar. A gente não vai exatamente dizer, porque cada caso é um caso, mas eu não vejo como algo inatingível pelo grande público que possa querer fazer, não é verdade? É verdade. Uma coisa muito interessante que você falou, antes da gente saber como é que se torna um terapeuta nesse segmento, a gente conversava um pouco antes do nosso trabalho aqui, você dava algumas orientações muito interessantes e me tirava muitas dúvidas que o programa às vezes não tem tempo para levar a todos. Você me falou uma coisa que me agradou muito. Aqui no GEID nós fazemos um trabalho muito direcionado para crianças e para jovens. E você me falou que anda encantada com essa possibilidade maior de estender esses benefícios constelares para a criança e para o jovem. Como é que é isso? Fala um pouquinho. Claro. A constelação aplicada a crianças, ela já existe, já pode fazer, mas tem sempre que ter um responsável que possa, né, se responsabilizar pelo que aquela constelação vai revelar. Mas uma outra forma de atuar com crianças, e que eu particularmente acho muito bonita, é usar a constelação aplicada nas escolas. Que eu conheci esse trabalho com uma alemã também, chamada Marianne Frank, que é uma querida, ela vem com regularidade até para o Brasil, e ela percebeu formas de introduzir a filosofia da constelação dentro das escolas. E ela percebeu que isso gerava uma paz, inclusive dentro da sala de aula. Então, hoje em dia, existe já, né, constelação para empresa, constelação que é organizacional, a constelação dentro das escolas, que quem começou esse movimento foi a Marianne Frank. Existem também as constelações dentro de hospitais. Hoje em dia, dentro da justiça, que aqui no Brasil estamos sendo muito bem representados pelo juiz Sami. Então, a constelação está abrindo assim, os horizontes de uma forma muito interessante. E eu acho que dentro da escola, para mim, é um novo olhar para a educação. A gente fala muito sobre educação, né? Tudo é educação, mas nós sabemos o quanto a nossa educação está cheia de problemas. Tem um cheirinho assim de a gente ajudar essa turminha a crescer livre, né, Flávia? Com certeza. Liberta de tanta coisa que às vezes a gente não sabe, a criaturinha se acrisolando a elas. As crianças são as mais disponíveis do sistema. Dentro da constelação, o grande lance da constelação, a grande sacada do Bert Hellinger foi perceber as ordens. Dentro de um sistema, se eu respeito a ordem, se está tudo em ordem, aquele sistema está saudável e firme. As crianças, elas são tão disponíveis a esse sistema que elas ficam todas, aonde estiver precisando, elas estão indo. Elas são fáceis, elas têm a alma elas são dadivosas, né? Isso, exatamente. Elas são devotas reais das suas famílias. Então elas vão. Quando você já traz a constelação nas escolas, por exemplo, né, quando você vai introduzindo essa filosofia, elas têm muito mais possibilidades de uma vida mais livre, com certeza. Que coisa boa. Bom, eu não sei quanto a vocês, mas como eu sou o apresentador do Ideia Livre,
Eu já vou logo dizendo para vocês que o jeito vai ter no ano que vem. Eu falei com meu filho, que é o presidente, mas eu sei que ele está aberto. Nós vamos ter alguma ligação com a Flavinha o ano que vem, né, Ah, Flavinha? com certeza. Nós vamos ter alguma interação. Jeito de criança, constelação, vai ter. E eu, que não sou bobo, estou velho para ser bobo, né? E eu, logo, estaria aceitando um convite que a Flávia fez e eu vou estar participando com ela, provavelmente em dezembro, como convidado, vou para um workshop desse, para começar a aprender, porque eu acho que estudar sempre e conhecer o novo é que te mantém, né, mais jovial. Jovem é impossível, mas mais jovial é estudar, se aprimorar, se adaptar ao que chega em benefício do ser humano. O ser humano está tão precisado, no mundo todo, que é impossível a gente não se sentir inclinado a estudar constelações. Então eu queria que você agora me dissesse um pouquinho, falasse um pouquinho desse livro, que consta esse livro, mostrasse para o nosso povo, onde inclusive o povo encontra, e como uma pessoa, como um profissional, poderia se tornar um terapeuta de constelações familiares. Uhum. Bem, esse livro aqui é... Pode mostrar para a câmera, assim, isso. Esse livro aqui é um livro da minha mãe, ela acabou de lançar, tem um mês mais ou menos, né? E eu acho que ela, que segue muito Bert Helling, considera realmente ele um mestre, teve o maior aprendizado, que foi a generosidade. Eu acho que o Bert é muito generoso em ter liberado essa técnica como ele liberou até hoje. E a minha mãe foi muito generosa nesse livro, porque o livro é a Constelação Familiar, do Tradicional ao Medial, um guia para o amor. Ela colocou todo o aprendizado que ela já teve na vida dela, de constelação, que é muitos anos, aqui. A constelação ela já passou por muitas transições, né? Como uma boa técnica, ela vai se adaptando também ao mundo, né? Vai se aprimorando. E ela teve muitas fases, então ela vai falando fase por fase, vai explicando os pontos que ela considera importantes, né, para amarrar a constelação familiar. E eu acho que foi de uma imensa generosidade. Isso aqui é praticamente um curso mesmo de formação à constelação, que eu quero até dar para você, né? Muito obrigado, guardaria com carinho. Eu gostaria, constelação familiar, do tradicional ao medial, um guia para o amor, da editora CRV, de Selma Nunes Vilaverde, que é exatamente a mãe da Flávia. Como é que alguém se transforma em terapeuta constelar? Tem que procurar uma formação em constelação familiar, né? Formação para terapeuta de constelação familiar, que inclusive a minha mãe ministra uma. Eu dou alguns módulos, né, dessa formação. Aqui em Botafogo nós temos uma, que dá também para encontrar através do nosso site constelaçãofamiliar.com.br. Existem várias formações no Brasil inteiro, em São Paulo também, na verdade em todo o Brasil. A pessoa tem que saber se informar e ela pode também fazer a formação com Bert Helling na Alemanha e seguindo ele, né, ele dá cursos que não são formações inteiras. A formação inteira ele deu, que foi a que a minha mãe fez, foi a primeira da América Latina, mas ele não dá mais nesse formato aqui no Brasil. Ele dá em formatos de workshops e uma formação mesmo, hoje em dia, tem que ir para a Alemanha para fazer com ele. E aí, a pessoa, né, eu, por exemplo, já fiz 4 formações formais, fora sei lá quantas vezes que eu já assisti ele e outros alemães. Eu acho que é uma busca eterna. Um constelador familiar, para mim, ele está sempre em formação. Ok, então me dê aí a sua direção, mais uma vez, repete o seu site, o seu blog, dá os seus telefones para quem queira lhe procurar em consultório e também as suas palavras finais, as suas considerações finais acerca desse belo trabalho que você desenvolve, agradecendo antecipadamente a sua belíssima presença,
física e técnica para que a gente possa aprender um pouco sobre essa beleza que são as constelações familiares. Começa pelos teus sites, pelas direções, pelos telefones, isso tudo vai estar, enquanto você está falando, vai estar aparecendo gravado. Então tá. Bem, o meu site, né, é www.constelaçãofamiliar.com.br. O meu e-mail, que também é uma forma de entrar em contato, é Flávia Vila com 2 L's verde @yahoo.com.br. O meu telefone é 21 98878 6114 e pelo Facebook também é /workshop Constelação Familiar. Esses são os lugares que dá para acessar, né, entrar em contato. Esqueci de algum? Não. Não, eu me lembro que você falou que tem um próximo agora em dezembro. Isso, no dia 12 de dezembro vai haver o próximo workshop, que é onde são feitas as constelações em grupo. Eu convido todos vocês que estão assistindo o programa e também a você, Horácio, muito obrigado, para irem lá assistir. Onde é? Em Botafogo, qual é na rua Martins Ferreira, número 30, Botafogo. E eu queria agradecer muito essa oportunidade de estar aqui falando sobre constelação familiar, que foi uma técnica que realmente mudou a minha vida. Eu acho que tudo que eu aprendi, eu realmente aprendi através da minha mãe, e poder passar isso para as outras pessoas é uma forma até de retribuir isso tudo ao Bert Helling, a ela e a todos que me ensinaram de alguma forma. Continuou nessa linha bonita de generosidade. Por aí. Terapia do Eu amor. fico muito feliz de tê-la aqui e com certeza o ano que vem o Geide vai falar para vocês de constelação familiar. E vamos estar emparceirados com a Flavinha para lá trazermos boas ideias para o Geide para vocês em 2016. Aguardem. Com certeza. Ok? Mais uma vez, obrigado pela sua presença. E, gente, olha só, Ideia Livre está no ar. Muito obrigada. As ideias estão por aí. Voltamos toda quinta-feira às 19 horas com uma ideia nova sendo desenvolvida. Até a próxima.